Olá, amigo ortodontista, tudo bem com você? Primeiramente, agradecer a você que se inscreveu na nossa Semana dos Alinhadores. Será uma semana bastante interessante, onde eu quero trazer para você um conteúdo que mude a sua visão sobre os alinhadores, mude a sua visão clínica sobre os alinhadores, que você perceba que é uma importante ferramenta que você tem que ter no seu consultório, no seu dia a dia como ortodontista. Você vai ver que os alinhadores já são uma realidade no nosso dia a dia e não tem como mais negar, mas que tem estágios, tem princípios que você vai ter que entender e vai ter maneiras de se chegar ao sucesso no resultado com alinhadores. Você vai ver que é possível realizar tratamento com alinhadores com baixo custo. Você vai poder fazer alinhadores no seu próprio consultório ou até mesmo enviar para uma grande empresa confeccionar os alinhadores sequenciais para você. Mas para isso, você vai ter que entender um pouquinho desse universo dos alinhadores. Vou começar falando um pouco de quando eu comecei a trabalhar com os alinhadores. Imagina há 12 anos como era o mercado odontológico, o mercado de ortodontia. Quase ninguém conhecia sobre os alinhadores. Eu tinha que explicar, mostrar e demonstrar para o paciente o que era um alinhador. Hoje não. Hoje o nosso cliente já chega no nosso consultório buscando por essa ferramenta. Ele quer o tratamento com alinhador. E se você não oferece essa ferramenta, esse cliente ele vai provavelmente deixar o seu consultório. Então você precisa entender primeiramente, dominar a ferramenta dos alinhadores para que você ofereça com segurança. Agora, se você tem medo de trabalhar com alinhador, fique aqui. Essa Semana dos Alinhadores vai mostrar e vai abrir a sua mente por que é importante e como achar um caminho para que você tenha essa segurança para o seu dia a dia e possa trabalhar com essa ferramenta, que é um excelente recurso para o seu consultório, tá bem? E aí vem aquela pergunta, por que tanto se fala em alinhadores? Como eu já disse, há 12 anos eu buscava uma ferramenta para o meu cliente que trouxesse uma solução prática, principalmente para casos de recidiva. Eu via muita recidiva no consultório e eu tenho certeza que você também vê quase todas as semanas chegar algum caso de paciente que já fez um tratamento ortodôntico e está nos procurando porque teve alguma recidiva. Seja porque a contenção caiu, ou porque não usou a contenção, ou por diversos motivos. Mas busque aí na sua memória. Eu tenho certeza que você vai se lembrar de algum paciente que precisava de um retratamento. O que eu não estou dizendo que os alinhadores são só para retratamento. Muito pelo contrário. O alinhador estético, ele trata qualquer caso. O que vai mudar é a sua experiência com os alinhadores estéticos. Vai depender do seu domínio com os alinhadores estéticos. O que eu não te aconselho é começar no mundo dos alinhadores sem o devido domínio desses alinhadores. Imagina você entrando em um curso para fazer ortodontia. Primeiramente você aprende o diagnóstico, o planejamento, você conhece o aparelho, depois você aprende a confeccionar o aparelho, depois a instalar e a conduzir o aparelho. Existe uma sequência lógica para isso. O que eu vejo com os alinhadores é que as pessoas estão tentando inverter a sequência. Isso não é possível. Nós estamos falando de ortodontia. Imagina você com um paciente com uma atresia maxilar, um problema transversal. Você vai pegar esse paciente e vai ser necessário fazer uma disjunção. Para fazer essa disjunção, você aprendeu a fazer o diagnóstico da atresia maxilar, como tratar, quais os tipos de aparelho tratar, e aí você vai avaliar a idade do paciente, se dá para fazer com disjuntores, se vai precisar de um disjuntor ancorado em mini implantes. Tudo isso é importante a gente mensurar. Depois que você aprendeu a diagnosticar e a planejar, você vai aprender a executar, você vai aprender a moldar um disjuntor, encaminhar para um protético,
Você vai receber esse disjuntor e vai fazer a instalação no seu paciente e dali conduzir as ativações, confirmar se já chegou no ponto desejado, na disjunção desejada e fazer as contenções. Com o alinhador, a gente está tentando inverter a ordem. A gente já está enviando para o protético e já instalando, não entendendo como funciona, como é a instalação, como é o planejamento do alinhador. Essa ordem não pode ser invertida. Se você quer ter sucesso no seu tratamento com o alinhador, não inverta a ordem. Comece se dedicando aos estudos e entenda cada detalhe dos alinhadores. Há 12 anos, quando eu comecei, a gente fazia a relação do alinhador com uma marca. A gente usava o nome de uma marca para falar de alinhadores. Hoje não, isso mudou. E se você ainda trata alinhador como uma marca, é o primeiro conceito que eu quero que você abra sua mente. Alinhadores não são marcas. Alinhador é uma ferramenta que você vai utilizar no seu consultório de diferentes maneiras, de acordo com o seu planejamento. Então, você vai precisar entender as diferentes ferramentas, os diferentes sistemas de alinhadores, ok? É para isso que eu quero usar essa semana dos alinhadores. Quero abrir a visão, um mundo mais amplo sobre os alinhadores. Você vai ver que é possível, sem grandes investimentos, trabalhar com alinhadores aí no seu consultório. Eu dou aula sobre alinhadores no Brasil todo e até mesmo no exterior, para diferentes realidades de consultório. O que eu vejo colegas se queixando, mas eu não tenho um consultório onde eu consigo cobrar 15, 20 mil do meu paciente. Mas eu tenho alguns casos de pequenos alinhamentos, pequenos apinhamentos ou pequenas rotações que eu precisaria corrigir e vou ter que trabalhar com brackets, porque o paciente não vai ter condição de fazer um alto investimento, mesmo você no consultório, pagar altos custos para ter essa ferramenta no consultório. Sendo que você poderia estar confeccionando os seus próprios alinhadores aí no seu consultório, que foi o que eu fiz. Há 12 anos, eu quase não tinha um paciente que tinha condição de pagar na época 20 a 30 mil reais para fazer um tratamento com alinhadores. E eu comecei a perder esse cliente. E aí eu tive o clique. Falei, eu não posso perder esse cliente, principalmente com pequenas correções, que é onde você vai ter um faturamento muito maior. Lembre-se disso, tratar casos complexos não quer dizer que você vai ter bom lucro. Às vezes é melhor você tratar um caso simples, onde o seu lucro vai ser muito maior. E a gente vai ver isso ao longo dessa semana. Então, é preciso ficar atento a esses detalhes que a gente deixa passar todo dia. Se você é o clínico também da sua clínica, ou você tem alguém que faz a clínica geral, converse com ele e peça a ele atenção aos pequenos erros, como apinhamentos, pequenas rotações, pequenos diastemas. Isso chega todo dia no consultório. Você treinando o seu clínico, você vai ver como aparecem casos de alinhadores para pequenas correções. Por que eu estou frisando em pequenas correções? Porque você pode fazer os seus próprios alinhadores, que, ao meu ver, é a porta de entrada para você que quer trabalhar com alinhador com segurança, sabendo o que está fazendo e não conduzido pelo mercado, sem a segurança, sem o domínio da ferramenta. Então pense nisso, comece do básico. Lembra lá, nos seus primeiros dias de ortodontia, os seus professores falaram para você, comece de casos menores. Como eu já disse, a ordem está sendo invertida. Tem gente que já quer começar fazendo extração, correção de classe 2 com distalização, sem ao menos entender a biomecânica dos alinhadores. Vai ter que mudar, você vai ter que estudar, você vai ter que entender esse conceito para trabalhar com segurança, porque o seu cliente, quando te procura, ele procura pelo resultado que ele vai encontrar e não pelo aparelho, pela marca, porque depois que você não encontrar o resultado, ele vai cobrar de você.
E aí não adianta você falar, mas eu usei marca A, B ou C. Ele não quer saber, ele procurou o doutor e a doutora. E é você o responsável pelo resultado do seu tratamento, tá bem? Então eu peço que você fique bastante atento a essa semana dos alinhadores. Você vai ver que vai ter bastante conteúdo te mostrando o porquê conhecer os diferentes sistemas dos alinhadores. Não vamos cair naquela briga, alinhadores prestam ou não, por que usar, por que não usar. É preciso usar. Hoje, os nossos clientes querem essa ferramenta. Cabe a você, ortodontista, dominá-las e usar a maneira mais adequada possível. É como eu dei o exemplo de disjuntor de írax. Não inverta a ordem. Não mande confeccionar o aparelho se você ainda não sabe diagnosticar, se você não sabe como conduzir esse aparelho. Ok? Vou mostrar para vocês agora um caso clínico onde demonstra que é possível realizar tratamentos com alinhadores com baixo investimento. Este caso é um caso que eu gosto muito e tenho muito orgulho de mostrar, porque mostra que você pode mudar a realidade do seu consultório, mostra que você pode elevar o lucro real, sem ter que fazer altos investimentos. Por quê? Você, às vezes, para tratar um caso como esse, você vai ter que gastar de 4 a 6 mil reais com uma empresa, se não for mais, enviando para uma empresa onde só de custo com a empresa já beira próximo aos 6 mil reais. Imagina mais a sua hora clínica, mais tudo que envolve esse tratamento. Você não tem como cobrar menos de 15 mil reais num tratamento deste. E aí o seu lucro real é baixo, porque na verdade esse tratamento de 15 mil, que é difícil de vender, o seu lucro vai estar sendo em torno aí de 5 a 6 mil reais. Você vai entender o meu raciocínio. E que tal se eu te falasse para cobrar, num caso como esse, 6 a 7 mil, que é quase o custo que você tem com a empresa, imagina só, mas que o seu lucro vai ser bom para um tempo muito curto de tratamento. Ah, André, mas eu consigo cobrar 15 mil. Ok, perfeito, cobre 15 mil, mas não gaste os 6 mil. Achou interessante? Hoje o tempo é um pouco curto, mas a gente tem ferramentas e tem cursos que mostram um pouco disso, que mais à frente a gente pode conversar. Mas muita atenção nesse caso, peço atenção à data que iniciou esse caso, dia 9/2/2019. O paciente nos procurou para fechar um diastema com resina. Observe que ela já tinha uma resina nesse dente e ela queria aumentar para fechar o espaço. Não ia ficar nada legal e é certo que essa paciente não ficaria satisfeita. Então vamos passar. Observem que ela tem uma falta de controle de torque nos incisivos. Então vai ser preciso fazer um controle de torque, vai ser preciso fechar o diastema e observem a vista oclusal que é um microdente esse incisivo lateral. Vai precisar sim de uma estética, mas a gente pode deixar numa condição melhor. Foi proposto pelo clínico da minha clínica que fizesse ortodontia fixa e a paciente prontamente se negou a fazer, alegando que já tinha passado por 3 tratamentos ortodônticos e mantinha esse diastema. Então, foi proposto um tratamento com alinhadores, faça você mesmo, com o intuito de fechar um pouco, reduzir um pouco esse espaço, assim criando uma condição estética melhor para o tratamento. Então, nós fizemos a moldagem dia 9/2, relembrando a data que é importantíssimo. Pense esse paciente com ortodontia fixa. Em quanto tempo você trataria esse paciente? Pensou? Provavelmente 1 ano a 1 ano e meio. Agora vai fazendo as contas. Eu quero que você faça as contas na realidade aí do seu consultório. Pense na estética. Nós estamos falando de alinhador estético, então nós temos que falar de estética. São pacientes que estão buscando estética, tá bem? Lembrando que a gente mora no Brasil, que é um país que busca por estética. E quando o paciente busca por estética, ele já sabe que isso tem um valor maior. Não é verdade?
Pensa você num procedimento estético, uma cirurgia plástica, você já sabe que custa muito, que é um alto valor. Então você não vai para um tratamento estético pensando que custa pouco. Lembre-se disso. Mas eu vou mostrar, calma aí, que é possível gastar pouco e ganhar muito, aumentando assim o seu lucro real aí no consultório, tá bem? Então vamos voltar para o caso aqui. Foi moldado, confeccionado uma placa de acetato de 1 milímetro para esse paciente, segmentado na área do diastema e também feito uma ativação com o sistema Faça Você Mesmo, com materiais que você tem aí no seu consultório, que eu tenho certeza que você tem gesso, que você tem resina flow, e a placa de acetato é um baixo investimento para que você tenha. Ou mesmo envie para o seu protético, ele faz essa termoplastificação para você. Mas no nosso curso a gente mostra que é possível você ter a plastificadora e também resolver esse problema, aumentando a sua versatilidade, a sua opção de tratamento aí para o dia a dia, que é assunto para um outro momento. Então foi feito o preparo nos incisivos para controle de torque, fazendo torque vestibular de coroa, segmentado no diastema e colado 2 botões estéticos, colado com cola biológica, tá? Que eu gosto de falar, é o Super Bonder. A gente pode colar aí o seu botão na sua placa de acetato utilizando o Super Bonder, vai ter uma boa adesão e não tem problemas porque é uma cola biológica, tá bem? O paciente começou o uso, olha o espaço que a gente tem ali entre o plástico e o incisivo central, mostrando o torque que a gente está fazendo, o controle de torque, para ganhar um pouquinho o overjet que existia um pouco, para que a gente conseguisse fechar uma quantidade legal para esse caso. Usamos o elástico corrente com ativação passiva menos 1 elo e o paciente ia retornar após 20 dias para a gente avaliar. Então, 9/2, lembrando a data, a gente tinha exatamente esse diastema que você está vendo aí, já com botão e elástico instalado. O paciente retornou aproximadamente 20 dias após, dia 1/3, se atente à data, 9/2, 1/3, estamos com 20 dias de tratamento, segunda consulta. Olha o resultado obtido. Lembrando que o meu clínico responsável pela restauração estética, ele precisava que eu fechasse apenas um pouquinho do diastema, então já estava satisfatório para ele. Porém, a paciente não podia esperar a contenção. Eu tinha que moldar essa paciente, ela aguardar 40, 50 minutos na sala de espera, para que eu já entregasse a contenção, para que não abrisse rapidamente o diastema. Ela vai ter que usar uma contenção para estabilizar, para posteriormente a gente colocar uma contenção fixa e fazer a restauração estética, tá bem? Então ela me pediu que retornasse na próxima semana para que ela pudesse ter esse tempo de ficar lá aguardando. Então eu orientei que ela podia e continuasse a usar os elásticos. O que aconteceu foi que ela não retornou na próxima semana. Ela veio a retornar no dia 15/5, sem hora marcada. Quando eu vi essa paciente na sala de espera, eu falei, meu Deus, perdi todo o tratamento. Ela falou, doutor, tá aqui, a placa tá aqui, tá tudo certo. Inclusive ela mesma recolou o botão que havia soltado. Observe, a altura do botão está no ângulo diferente, né? E falou, doutor, está fechadinho, está lindo. Eu rapidamente terminei o atendimento do meu paciente, fiz o encaixe dessa paciente para que eu pudesse ver como estava. E para nossa surpresa, a gente já estava com o espaço fechado em 100%. Resultado alcançado com sucesso. Lembrando que a gente partiu para fechar um pouco, mas a gente teve o controle do torque, foi efetivo e aconteceu mesmo sem uma ativação sequencial, poderia ter sido feita a cada 20 dias. E aí a gente vê esse lindo resultado, utilizando uma única moldagem, uma única placa, elásticos que a gente tem no consultório, botões que a gente tem no consultório, gesso que a gente tem no consultório. E o principal, o mais valioso disso tudo, o conhecimento. Conhecimento que você adquire e te traz segurança.
que faz você ter economia e bons resultados. Isso é sucesso para mim. Quando você atinge o seu objetivo, economizando, aumentando o seu lucro, trazendo um excelente resultado para o caso. Então aí tem um comparativo do antes e depois. Observem que a gente tem um resultado maravilhoso com um fechamento totalmente concluído em 3 meses de tratamento. Começou em fevereiro, terminou em maio. Foi bom ou não? Agora, faça as contas. Lembre da conta que eu pedi para você fazer? Pega a mensalidade do seu bracket estético. 1 ano e meio até você colar a boca toda, fazer controle de torque, fechamento de espaço por deslize ou seja a técnica que você trabalha, vamos por 1 ano e meio. Pega a sua mensalidade, multiplica por 18 meses, 1 ano e meio, mais o custo de instalação. Que valor que você encontrou? Legal. Esse valor, divida por 3. Esse foi o valor da sua mensalidade. Então, se você faz uma mensalidade para um alinhador estético de R$200, vamos fazer a continha aqui, ó, vou escrevendo aqui para vocês. Um alinhador estético, uma mensalidade de R$200 vezes 18, mais o custo de instalação do aparelho, que é de R$1.200. Então, chegamos a um valor total de R$4.800, que seria o que seu paciente gastaria em 18 meses de tratamento com brackets estéticos. Agora, divida R$4.800 por 3, R$1.600. Esse é o valor da sua mensalidade para esse curso. Eu acabei de te provar que é possível cobrar mais que um salário mínimo de mensalidade aí no seu consultório. Basta você apresentar as contas para o seu cliente. Falar, olha meu amigo, eu posso fazer o seu tratamento por R$4.800. De 2 maneiras. Uma, utilizando brackets, o qual você vai usar durante 18 meses ou 3 meses de tratamento. Vamos por 4, usando os alinhadores estéticos. Qual você acha que ele vai escolher? A escolha é dele. Se ele escolher bracket, você é ortodontista e domina os brackets também. Vai tratar com bracket durante 1 ano e meio. Agora, eu tenho certeza que ele vai escolher tratar 3 meses de tratamento. Gostou dessa dica? Faça as contas. Nós ortodontistas, nós dentistas, somos treinados à técnica, a trabalhar com a mão na boca do paciente. Nós não sabemos fazer conta. Quando você faz conta, você vê que é possível lucrar e realizar bons tratamentos. E agora, se você tivesse enviado para uma grande empresa, terceirizado o serviço, só de custo você teria R$6.000 aproximadamente, depende da empresa que você vai trabalhar. Quanto você teria que cobrar para ter esse lucro em 3 meses de R$4.800? Então, pessoal, essa é a parte legal em dominar os alinhadores estéticos. Você conhece, você domina e aplica da maneira que te traz melhor resultado. Resultado clínico e resultado financeiro. A gente precisa sempre andar junto com essas 2 maneiras. Então, domine as suas ferramentas, entenda as diferenças. A gente costuma brincar, para quem tem um martelo, todo problema vira um prego e a gente não pode fazer isso em ortodontia. Não é para a gente entrar no glamour de querer tratar com alinhador A, B ou C, postar na internet, é legal. Mas faça isso quando você tiver domínio da técnica. Domine a técnica. Entenda o que você está fazendo. Não ache que as empresas farão por você. Elas são prestadoras de serviço. Devem ser usadas? Sim, com certeza. Mas você dominando. Não pense que a empresa vai tratar por você, que basta você saber vender para o seu cliente, que receber, mandar e vou instalar e vai dar tudo certo. Não é assim que as coisas acontecem. Todos os dias eu recebo telefonema de colegas que iniciaram o tratamento e estão perdidos porque não sabem o que está acontecendo. Está dando errado e não está acontecendo. Tá bem? Então lembre-se disso. O ortodontista é a peça principal do tratamento. Você vai usar as empresas como você usa o seu protético para fazer o seu disjuntor de írax. Apenas isso. O resto é com você.
tá bem? Então, vamos usar todo o conhecimento que a gente tem de ortodontia, vamos diagnosticar bem, vamos planejar bem e unir as nossas ferramentas. Nós não precisamos segmentar as nossas ferramentas, a gente pode unir tudo isso. E você tem a escolha, você pode continuar vendado ou ter o controle do seu tratamento. Lembre-se disso, a escolha é sua. Deixo aqui o meu convite para a nossa segunda aula. Você vai adorar. Você vai ver que a gente vai entrar em temas mais específicos, mais conceitos, casos clínicos super interessantes que vai abrir a sua mente quanto ao poder dos alinhadores, a poder usar os alinhadores de maneiras diferentes, nada engessado. Aqui é para quebrar paradigmas. Esquece essa coisa que alinhador é receber o paciente, mandar para uma empresa instalar e deixar as coisas acontecer. Isso não é realidade, isso não acontece dessa maneira. O ortodontista tem que ser muito treinado, saber o que está fazendo. Então venha participar do nosso segundo dia da nossa Semana dos Alinhadores. Você vai ver que os alinhadores não começaram ontem. É uma história bem antiga e você vai gostar de saber. Você vai mostrar para o seu paciente que você conhece a história, você domina, ele vai sentir segurança em fechar o tratamento com você. Sem segurança, paciente nenhum fecha tratamento. Pense nisso e estou te esperando lá, na nossa segunda aula.